Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 21 de janeiro, quinta-feira, a Igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, na memória de Santa Inês, somos convidados a refletir um pouquinho sobre a vida dela. Inês nasceu na Itália, no final do século III, e com apenas 12 anos de idade foi martirizada em defesa da fé e da sua virgindade. Seu nome está inscrito na primeira oração eucarística, conhecida como Cânon Romano. Em comunhão com essa jovem mártir, peçamos ao Senhor a pureza de coração. Amados irmãos e irmãs, nos textos escutados nos últimos dias do Evangelho, sobretudo do Evangelho de São Marcos, Jesus mostra que é útil querer aproveitar as instituições judaicas para nelas infundir a novidade do Evangelho e do Reino de Deus. Visitando as sinagogas, anuncia o reino dos céus. Então, retira-se também para esta realidade, ou melhor, diante desta realidade do anúncio do reino e do evangelho, ele percebe a dureza dos corações. E aí então ele se dirige para as outras regiões. Entre elas, ele vai para o mar de Genezaré. Então, hoje o texto do evangelho nos coloca diante desta realidade. Jesus que está diante do mar de Genezaré, da Galileia, deste mar que está diante então dele e dos discípulos, aonde muitas pessoas estão ali comprimindo, estão indo ao seu encontro devido à sua fama que vai se espalhando. A ação de Jesus, que até aí se desenvolve na sinagoga ou perto dela, abre-se agora num horizonte mais vasto, mais largo. Começa uma nova sessão a partir do Evangelho de São Marcos, diante da ação de Jesus. A atividade de Jesus alarga-se e causa admiração nas multidões, que o rodeiam com tal entusiasmo que põe em risco a sua integridade física. Jesus, amados irmãos e irmãs, tem de pedir aos discípulos que lhe aprontem um barco para que ele possa então
subir neste barco e se afastar um pouquinho da multidão. Mas o entusiasmo da multidão ainda é superficial, porque não leva profundamente a uma atitude de transformação, a uma fé, a uma decisão de fé. Eles vão atrás dos sinais, mas não vivem e não abraçam ainda profundamente a fé. São pessoas que sofrem de várias doenças e que se lançam sobre Jesus na expectativa de que ele poderia curá-las. Muito mais do que um curandeiro, alguém que procura simplesmente curar, Jesus anuncia o reino dos céus. Inaugura um novo tempo da graça do Senhor na vida de todos os povos. A palavra ainda nos fala que os demônios, aqueles que estavam possuídos, se atiram aos pés de Jesus e começam a gritar: Tu és o Filho de Deus. Mas qual é a atitude de Jesus? A atitude de Jesus é de repreendê-los severamente, pois ali não havia uma proclamação de fé, mas, se possível, o desejo profundo deles seria de afrontar Jesus. Os demônios podem até dizer a verdade, mas é algo que se torna totalmente vã. Não tem profundidade, não tem adesão de fé. Querem antecipar a glória de Jesus para tentar evitar a sua cruz, que está a caminho. No Evangelho de São Marcos nós vamos percebendo isto. A multidão que vai se aproximando de Jesus constantemente por conta dos sinais, faz com que também algumas autoridades tenham alguns receios contra Jesus. Basta olhar ontem, na quarta-feira e na terça-feira, esta implicância com Jesus, porque ele estava realizando curas, milagres, os seus discípulos também estavam realizando funções que não eram permitidas segundo a casuística judaica, da observância da lei. Por conta de querer antecipar a glória de Jesus e tirar do horizonte a cruz, Jesus, ele proíbe severamente os espíritos maus a falarem acerca dele. Enfatizamos ainda mais uma vez que Jesus não é um curandeiro, mas o Filho amado do Pai, que foi enviado ao mundo para nos salvar, para se doar inteiramente a nós. A palavra ontem nos levava, amados irmãos e irmãs, a perceber a atitude de Jesus que coloca o ser humano no centro. A lei está em favor do homem, do ser humano, e somente assim pode trazer dignidade à vida humana. Olhando hoje para o Evangelho e para a vida de Santa Inês, nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a doar a nossa vida sem medo, por amor a Deus e aos irmãos. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que existiam 2 tipos de martírios. O martírio cruento, que temos como ápice desta realidade a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele que derrama o sangue em favor a nós, por cada um de nós, e depois na história da salvação, homens e mulheres dão a vida por Cristo, por amor a Ele derramam seu sangue. Santa Teresinha dizia que este martírio, por mais que se receba o sofrimento, tenha certeza de glória já por imediato. Mas ela dizia também que existia um outro martírio, tão importante quanto, e talvez tão difícil, mais difícil do que o martírio cruento. Este martírio é o martírio incruento. É todas as vezes que nos doamos por amor aos nossos irmãos e irmãs. Vamos contra muitas vezes realidades que temos convicções, por amor ao irmão, pela dignidade dele, para trazer ao irmão a graça e a presença de Deus.
Não é assim que vive um pai e uma mãe que é capaz de tirar da própria boca para dar para os filhos? Que assim também façamos nós, que tenhamos a coragem de derramar a nossa vida em favor de Cristo e aos irmãos. Santa Inês, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.